Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Sergei Moscovitch, ele que nasceu em 1925, não sei se já morreu, talvez quando essa obra foi feita ele já tivesse morrido, não sei ainda, não conheço, vou conhecê-lo agora, né? Segundo ele, o objetivo não é desenvolver o conhecimento, mas estar a par das novidades. O contexto da abordagem dele é o construtivismo social. Antes, em 1807, o filósofo alemão o Hegel afirma que Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né, afirma que as ideias e os valores são construídos pelo Zeitgeist, ou seja, pelo espírito do tempo, que muda constantemente reconciliando visões opostas. Em 1927, o princípio da incerteza do médico alemão Werner Heisenberg revela que o observador afeta o observado. Em 1973, o psicólogo americano Kenneth Gergen escreve a Social Psychology as History, que marca a emergência do construtivismo social. Depois, em 1978, em sua teoria da zona de desenvolvimento proximal, Lev Vygotsky defende a ideia de que a aprendizagem é fundamentalmente uma atividade mediada pela sociedade. Então, segundo ele, escutamos algo que desperta a nossa curiosidade. Isso se funde com outras coisas que sabemos ou experimentamos. Aí conversamos sobre isso com outros e compartilhamos os nossos pensamentos. Todo mundo anseia transmitir conhecimento e conquistar um espaço no círculo de conversa dos quais ele participa. Os diálogos coletivos continuam permitindo que todos aprendam mais. Organizam-se comportamentos e estabelecem-se valores, apesar de que esses diálogos têm sido cada vez menos comuns. Pelo contrário, cada vez as pessoas estão se prendendo em bolhas e o diálogo só se dá dentro da sua própria bolha. Não há um verdadeiro diálogo. O diálogo é oposição de ideias. É oposição, o diálogo crítico, a dialética que vem desde a antiguidade, com Heráclito, especialmente depois com Platão, é a oposição de ideias, de uma tese e uma antítese, ou seja, duas posições antagônicas que se confrontam para chegar ou buscar chegar num consenso, ou então construir superar ou se sobrepor a outra. Organizam-se então comportamentos e estabelecem-se valores. A sociedade começa a utilizar novas expressões e imagens que descrevem um senso comum coletivo. Então isso vai mudando à medida que o tempo passa. Então o objetivo não é desenvolver o conhecimento, mas estar a par das novidades, segundo o Sergei Moscovitch. Assuntos relacionados aí, outros pensadores psicólogos que vêm de encontro ao pensamento dele, ou que estão relacionados, que influenciaram, ou que ele influenciou, o Friedrich Herbart, o Kurt Lewin, o Solomon Asch e o Lev Vygotsky. No final da década de 1960, alguns psicólogos sociais, conhecidos como construtivistas sociais, sustentavam que a voz do povo não estava mais sendo ouvida pela pesquisa psicológica. De acordo com eles, os indivíduos estariam sendo erroneamente retratados como meros observadores de seus mundos sociais, e não como construtores desse mundo. Para contrapor essas tendências preocupantes, o psicólogo social Sergei Moscovitch realizou uma pesquisa que se tornaria depois um estudo clássico sobre como as pessoas absorvem ideias e compreendem o mundo. Em sua obra Psicoanálise, Its Image and Its Public, publicada na França em 1961, Moscovitch investigou a crença de que todo pensamento e compreensão tem como base o funcionamento das representações sociais, que são conceitos, declarações justificativas criados durante as interações e comunicações do dia a dia das pessoas. São elas que nos orientam em nossos mundos sociais e materiais e que nos provêm os meios para nos comunicarmos dentro da comunidade. São, com efeito, o senso comum coletivo, uma versão compartilhada da realidade construída pela mídia de massa, pela ciência, pela religião e pela interação entre grupos sociais. Para testar sua teoria, o Moscovitch estudou como a França havia absorvido os conceitos da teoria psicanalítica desde o início da Segunda Guerra Mundial, de Freud. Analisou publicações de largo alcance midiático e realizou entrevistas em busca de subsídios sobre o tipo de informação que circulava na consciência coletiva. Ele descobriu que a teoria psicanalítica espalhara-se tanto na alta cultura quanto no senso comum popular. Isso acontece, as ideias vão se popularizando, e vão se corrompendo também nesse processo, de popularização. As pessoas refletiam e discutiam complexos conceitos psicanalíticos com toda a naturalidade, mas, de modo geral, usando versões bastante simplificadas e corrompidas. Isso vai formando o senso comum. A tradução de conceitos intrincados para uma linguagem mais acessível e mais fácil de ser transmitida não é problemática, argumentou Moscovitch, porque o objetivo não é desenvolver conhecimento, mas estar a par dele. Então, o objetivo
né, disso, dessa popularização do conhecimento, não é, na verdade, conhecer e sim informar. Isto é, ser um participante ativo no circuito coletivo. O processo permite que o desconhecido se torne conhecido e abre caminho para a ciência participar do senso comum. Dessa forma, as representações sociais suprem uma estrutura para que os grupos possam compreender o mundo e afetam também a maneira como as pessoas tratam umas às outras dentro da sociedade. Sempre que se discute um assunto polêmico, por exemplo, se deve ser juridicamente legal ou não a adoção de crianças por homossexuais, a questão do aborto, o impacto e a importância das representações sociais tornam-se muito claros. Moscovitch sustentou que as representações sociais são formas válidas de conhecimento com um valor próprio, e não versões diluídas de informações superiores. E ressalta que, na verdade, esses pensamentos do dia a dia, em oposição a versões mais abstratas e científicas, têm grande importância porque as representações compartilhadas existem para elaborar e formar uma realidade comum, um senso comum que se torna normal. O Sergei Moscovitch, nascido em Sruhersh Moscovitch, nascido, não em, mas com esse nome, Sruhersh Moscovitch, veio de uma família judia em Braila, na Romênia, e estudou em Bucareste, mas foi expulso em razão das leis antissemitas. Depois de sobreviver ao violento pogrom de 1941, no qual centenas de judeus foram torturados e mortos, ele e seu pai percorreram o país em busca de abrigo seguro. Aprendeu francês durante a Segunda Guerra Mundial e foi cofundador de um jornal de arte, que foi banido pela censura. Em 1947, Sergei deixou a Romênia e passou por acampamentos de refugiados de guerra até chegar à França um ano depois. Em 1949, graduou-se em psicologia e depois concluiu o doutorado sob supervisão de Daniel Lagache, com apoio de um subsídio para refugiados. Foi cofundador do Laboratório Europeu de Psicologia Social em 1965 e tem lecionado nas universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos e da Europa. Os principais trabalhos dele, de 1961, Psicoanálises, de 1976, Social Influence and Social Change, Influência Social e Escolha Social, em 1981, The Age of the Crowd. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.